Você tá bem? Espero que sim. Preparado, preparada para começarmos mais uma aula. Hoje nós vamos dar continuidade às angiospermas. A gente vai conhecer um pouco da estrutura de uma flor. Vamos lá? Preparado? Preparada? Não esquece de pegar o teu material, de anotar os pontos principais. São muitos detalhes, muitos nomes. É interessante e é importante essa anotação. Então, a flor é uma estrutura responsável pela reprodução das angiospermas. Lembrando que somente as angiospermas possuem flores. Briófita, pteridófita e gimnospermas não têm. Então, a função primordial das flores é a produção das sementes para a formação de novas plantas, garantindo a sobrevivência da espécie. A maioria das flores da angiospermas, elas são hermafroditas, ou seja, monóicas. O que isso quer dizer? Que elas possuem em uma única planta a estrutura que vai produzir o gameta masculino e feminino. Então, é nisso que a gente vai, vamos dizer assim, se apegar, né? A gente vai dar mais ênfase a esse tipo de flor. Existem plantas dioicas, flores dioicas? Existem, mas a grande maioria, de modo geral, é monóica ou hermafrodita, tá certo? Aqui na imagem vocês podem ver, ó, as duas estruturas, a feminina e a masculina junta. A gente vai falar mais sobre isso. Então, flor, o que é uma flor, né? Na verdade, a flor é um conjunto de folhas especializadas que são chamadas de verticílios florais, ou seja, é um conjunto, né, de 4 folhas modificadas, né, 4 grupos que vão formar a flor de modo geral. E quem são esses verticílios florais? É o androceu, o gineceu, a corola e o cálice. O androceu é a parte masculina da flor, também chamada de estame, certo? O gineceu, chamado de carpelo ou pistilo, é a parte feminina da flor. A corola é um conjunto de folhas modificadas e coloridas, que são chamadas de pétalas. E a finalidade das pétalas é justamente atrair os polinizadores, para facilitar esse processo da reprodução. E o cálice é o conjunto de sépalas, certo? Que fica um pouco abaixo das pétalas e geralmente tem a cor verde. Uma observação para você anotar aí. Quando você tem o cálice, ou seja, as sépalas da mesma cor que as pétalas, a gente chama essa junção de tépalas, tá certo? Então, aqui como a gente pode ver na imagem, ó, nós temos as sépalas, essa partezinha aqui, ó, as pétalas, o carpelo, que é a parte feminina, e o estame ou androceu, que é a parte masculina. Nós vamos estudar isso agora detalhadamente, tá bom? Então, toda essa estrutura é sustentada por um pedúnculo floral, que é uma haste responsável por ligar a flor à planta. Essa partezinha aqui, ó. Então, o pedúnculo é justamente essa questão da sustentação da planta, né? Quando a gente pega uma flor, a gente pega o pedúnculo dessa flor. O pedúnculo apresenta uma porção dilatada ligada à flor, denominada receptáculo floral, onde estão inseridos elementos florais. Então, aqui, a gente vê, de modo geral, todas essas partes da flor. Ó, o pedúnculo, o receptáculo, as sépalas, as pétalas, a rosinha aqui, ó. A parte masculina, tá, o estame, formado pelo anteriofilete, e aqui a gente vê a parte feminina, pistilo ou carpelo, gineceu, tá certo? Formado pelo estigma, estilete,
Ovário que vai conter o óvulo. Vamos ver agora a estrutura masculina, o androceu, que também é chamado de estame. O androceu é o termo utilizado para identificar o conjunto de estame, estrutura da flor que vai carregar o pólen. É a parte masculina da flor. Geralmente a gente não vê mais muito usualmente o nome androceu, é mais estame. Tá? Os estames são formados de quê? Pela antera e pelo filete. O filete corresponde a uma haste longa e fina, onde em sua extremidade encontra-se a antera, responsável pela produção do pólen. Então, o androceu aqui nessa imagem seria esse conjuntinho aqui e esse daqui. A antera é uma estrutura fértil composta por duas tecas, ou seja, duas metades, responsáveis pela produção do pólen. Essa produção de pólen começa ainda no estado juvenil da antera. Na antera ocorre a formação dos microporângios. Por que micro? Pouco. Rângios é esporos, que por meiose vai formar os micrósporos, responsável pela formação dos grãos de pólen, que é o gameta masculino. Lembrando que o grão de pólen não é não é o gameta masculino, é o gametófito, que vai carregar o gameta masculino, que são as células espermáticas. Não esquece essa observação. Então, aqui, ó, tá a imagem, tá certo, do estame, ó, a teca, né, que são as duas metades, que é a antera, e aqui é o filete, tá vendo essa hastezinha? Então, o que eu falei agora, resumidamente, é isso aqui, gente. Isso é de extrema importância, você anotar e fixar. Então, ó, na antera, tá certo? Vai se formar os micrósporos. E por que a antera também pode ser chamada de microsporângio? Porque vai formar os micrósporos. Micro é pequenos esporos, que através da meiose, tá certo? Esse micrósporos forma os grãos de pólen, que é o gametófito masculino, que vai conter o gameta masculino, que são as células espermáticas. São duas célulazinhas espermáticas, tá certo? Outra coisa, esse grão de pólen também atua na formação do tubo polínico. Ou seja, não precisa ter o tubo polínico para esse grão de pólen entrar na parte feminina. Tá certo? A gente viu isso em gimnosperma também. Então, essa é a parte masculina da flor, ok? Alguma dúvida? Então, aqui é quando ele está liberando, tá vendo os grãos de pólen, que vai conter as células espermáticas. Já a estrutura feminina, também chamada de carpelo ou pistilo, gineceu, tá certo? Vai ser formado de quê? Pelo estigma, o estilete e o ovário. O ovário vai guardar os óvulos ou óvulo, depende da espécie, tá certo? O estigma vai receber essa partezinha do pólen, né? Que é o início, o estigma, fica bem em cima. A gente vai ver outra imagem. Aqui até mostra, né? Pronto, aqui. Gineceu, tá vendo? O estigma, o estilete, o ovário que vai conter o óvulo e esse óvulo vai conter o saco embrionário, tá certo? Então, ó, o estigma da flor que serve justamente para receber o pólen e dar início ao processo germinativo, porque ele está no topo. O ovário forma o fruto, que até então também não tinha nos outros grupos de planta. E o óvulo forma a semente. O óvulo é o megasporângio. Por quê? Mega, grande esporo que ele vai liberar. Porque forma um megaesporo que forma o saco embrionário. O saco embrionário é uma bolsa que vai conter 8 células. Dessas 8 células, 5 não vai servir para nada, vão ser estéreis.
Duas vai fazer parte, que são as polares. A gente vai ver isso quando falar de reprodução. As polares vão fazer parte da fecundação, da dupla fecundação, e a oosfera, que é o gameta feminino da flor. Então, o gameta feminino é a oosfera que fica no saco embrionário. Então, aqui, ó, o estigma, estilete e o ovário. Nesse ovário vai estar o óvulozinho e vai formar o saco embrionário, onde vai estar o gameta. Então, olha, aqui tem outra imagem, tá vendo? Ó, o estigma, o estilete, o ovário, o óvulo. E aqui, gente, essa imagenzinha aqui, ó, que eu tô passando a setinha, é o saco embrionário. Então, é isso que eu falei para vocês, resumidamente, tá aqui, ó. O estigma, aí o estilete, o ovário, o óvulo é o megasporângio, que forma o megásporo, que vai conter o saco embrionário, que é o gametófito feminino, e nesse saco embrionário vai estar o gameta feminino da flor, que é a oosfera. Ok? É muito nome? Um pouquinho. Precisa decorar? Precisa. Então, obrigada pela atenção. Vamos fazer exercício. Se ficou alguma dúvida, vamos tirar. É uma estrutura, a flor, que a gente precisa, né? A partir de agora, essa parte das angiospermas é interessante a gente sempre estar revisando. A angiospermas, por ser o grupo mais completo, existem muitos detalhes, muitos tipos e muitos nomes. Mas é de extrema importância a gente saber tudo isso. Então, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, vamos tirar, vamos praticar exercícios e vamos ler o nosso material, ok? Obrigada, grande beijo e até a próxima.